Olá, pessoal! Estamos começando o segundo webinar do portal Agência Nordeste, Agência NE9, um portal de notícias do Nordeste. Tem o Facebook, no site está aí para você receber notícias o tempo inteiro. O Márcio sempre é o organizador, está mandando notícias para a gente todos os dias sobre desenvolvimento, tecnologia, economia, legislação, e hoje o assunto é legislação. Eu sou Tatiana Amaral e estou com vocês para fazermos um debate sobre fake news, sobre a lei que está tramitando agora sobre fake news. Ela agora vai para a Câmara dos Deputados. E por isso nós reunimos um time especializadíssimo para debater esse assunto com vocês hoje. Trouxemos um legislador, deputado federal, o Pedro Cunha Lima, que é advogado, deputado federal eleito 2 vezes, tem um mestrado em Direito Constitucional em Coimbra, é uma pessoa que está sempre atualizada, estudando, se pronuncia, muito ativo, nos dá orgulho. Temos aí também para falar, já que o assunto é legislação, e vai influenciar muito na nossa vida, de todos os brasileiros, com aspectos até criminais, um criminalista, o advogado Gustavo Boto, que há mais de 20 anos atua com o direito penal, direito criminal, atua agora em várias operações dessa da Polícia Federal, está também muito atualizado com todo esse contexto de mídia, de notícias. Ele é coordenador da área criminal do Mozalas Azevedo Advocacia, também é presidente da Comissão de Prerrogativas da ANACRIM, pós-graduado em Ciências Criminais pelo IBCCRIM. Também tem um mestrado, uma especialização em processo penal pela Faculdade de Coimbra. O Alisson Bezerra, ele é jornalista, uma pessoa que vai ser muito impactada também com essas leis de fake news, com essas restrições. Como é que será que ele vai passar a notícia agora, Alisson? Como é que será que você vai dar a notícia? O Alisson, ele é jornalista formado pela Maurício de Nassau, atua no jornalismo político há muitos anos, foi apresentador na Jovem Pan e na TV Tambaú e atualmente está no Hora H com Eron Cid. Outra pessoa que está totalmente envolvida nisso, até o fio do cabelo, é a Denise Lemos. Denise, ela é comunicóloga, tem especialização em marketing digital, gestão estratégica de negócios, transformação digital, em branding, presença digital, marketing social. E agora, com essa lei que trata de publicidade, a Denise tem que estar muito antenada, porque tem tudo a ver com ela. Será que a gente vai continuar fazendo publicidade? Então, pessoal, vamos lá. O projeto de lei é o 2630, do senador Alessandro Vieira, e tem a relatoria do senador Coronel Ângelo. Coronel Ângelo é o nome dele mesmo, eu nem conhecia. E aí, a gente vai começar agora. Vou já abrir a voz para quem vocês querem ouvir de verdade. E vamos começar pela ordem que eu chamei. Vamos seguir essa sequência que eu chamei. E eles vão já começar a falar sobre os prós e os contras dessa lei. Porque ninguém está maluco de dizer que é a favor de fake news. Ninguém é a favor de fake news, né? Todo mundo é contra fake news. Até quem gosta de divulgar fake news não revela que é a favor de fake news. Então, a gente não está discutindo aqui se fake news é uma coisa boa, se é uma coisa ruim. A gente vai discutir o PL, o projeto-lei. E como ele agora vai para a Câmara dos Deputados, a primeira pessoa que a gente escolheu para falar foi o Pedro Cunha Lima. Já desativou o microfone e o tempo é todo seu, Pedro. O que é que você tem a favor, o que é que você tem contra esse projeto? Inicialmente, boa tarde a você, Tatiana, cumprimentar a Denise, doutor Gustavo Boto, meus cumprimentos também para o Alisson, dar um abraço em máximo, parabenizar pela iniciativa, muito bom poder promover esse debate, né, participar dele, um tema tão importante em uma democracia efervescente, que é a nossa democracia. Para situar quem está nos acompanhando, esse é um projeto que foi aprovado no Senado Federal, e veio agora para a Câmara dos Deputados. No nosso Congresso Nacional, no Parlamento a nível nacional, nós temos um sistema bicameral,
Então todo o projeto ele passa por uma votação na Câmara e no Senado, ou então começa lá e depois vem para a Câmara. Esse texto está sendo processado na Câmara, para que cada artigo possa ser discutido, aprimorado, a gente possa fazer as nossas críticas, né, e poder debater o tema, que é o que a gente faz aqui. Sobre prós e contras, Tatiana, primeiro eu quero colocar um sentimento, assim, que permeia esse debate, e eu vejo que ganhou uma repercussão muito grande, esse sentimento de que o projeto traz algum tipo de censura. E esse é um sentimento muito ruim, já que a gente quer a participação ativa das pessoas. Você que está acompanhando essa conversa, para a democracia funcionar bem, para que a gente possa ter um processo acelerado de transformações, a democracia precisa dessa participação ativa, do cidadão, da cidadã, que tem o direito de cobrar, que tem o direito de fiscalizar, né? E na intensidade que achar necessário, sem ter um ambiente que gere um receio de que aquela postagem ou aquele tipo de cobrança vai gerar um processo. E aí muita gente, né, Denise, já prefere evitar a fadiga. Não, eu não quero passar por isso, eu não quero nem arriscar. Então, o primeiro aspecto aqui, eu até li numa manchete recentemente, né, um viés de autocensura, de desestimular a participação cidadã. Por mais que você não tenha uma consequência jurídica propriamente dita, doutor Gustavo vai falar sobre isso, mas por mais que você não desague em um processo judicial, que não seja uma censura, a gente tem que olhar todo esse contexto sob um aspecto maior para saber quais são as implicações, os desdobramentos que muitas vezes ficam no ambiente que se gera. Então, a cidadania tem que ter, primeiro, essa confiança de que eu posso participar, é um direito meu, a liberdade de expressão precisa ser preservada e a gente precisa criticar, fiscalizar. Hoje eu vi uma notícia que fala que de 2017 para cá, mais de 8 mil juízes, magistrados, receberam em um mês mais de 100 mil reais, quando o teto constitucional é de 39 mil reais o vencimento de um ministro do Supremo. Eu estou dando esse exemplo porque foi uma notícia que eu vi hoje. Eu poderia falar aqui do auxílio mudança, que um deputado reeleito até hoje tem direito de receber, que é uma aberração. É você ter que conviver com isso. E eu faço o repasse do auxílio mudança que recebi, esse dinheiro não é meu, eu faço o repasse do auxílio moradia que recebo mensalmente, porque eu acho errado, e para ser coerente com esse discurso, todo mês eu ajudo um projeto social, faço minha parte, mas quero que o cidadão tenha a liberdade plena e um ambiente que estimule a ele a fazer esse tipo de cobrança, fiscalização, sem ter receio de responder a um processo. E aí a gente dá um passo atrás para perguntar, né? Se a gente está falando de fake news, o que não são fake news? O que é a verdade? Quem é que vai definir o que é verdade? Qual é o conceito? O que é desinformação e o que é uma visão de mundo que eu tenho a liberdade e o direito de defendê-la? É a célebre frase, né? Discordo de tudo do que você está dizendo, mas defendo até o fim o seu direito de defender as suas ideias. Então esse é um conceito que também preocupa demais. É quem vai definir, estabelecer o que é verdade em um mundo que precisa, por um preceito democrático, ser liberal e defender o ambiente onde cada um possa expressar o que pensa. Eu tenho, para contextualizar o Alisson, eu tenho sérias restrições quando eu vejo manifestações que pedem o AI-5. Eu não acho que a ditadura fez bem ao Brasil. Eu não consigo imaginar um ambiente onde há tortura, onde pessoas morrem por ideias, onde você tem presos políticos. E meu avô, o poeta Ronaldo Cunha Lima, foi caçado pela ditadura militar após vencer uma eleição em 1968. Foi caçado pelo AI-5, inclusive, um momento que endurece ainda mais a ditadura, os anos de chumbo. E eu tenho sérias divergências com quem pede o AI-5. Mas eu não posso, na minha visão de mundo que discorda dessa pessoa, querer empurrar um processo judicial para que essa pessoa responda
pela ideia que defende. Eu tenho uma visão muito mais aberta do que é democracia e qual é esse espaço que a gente precisa lidar para poder respeitar a visão do próximo, né? O professor Barroso tem uma frase que eu repito com frequência, eu considero uma lição: quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, mas um parceiro na construção de uma sociedade plural. Então, quem pensa diferente de mim, eu quero argumentar, eu quero convencer, eu quero entender as razões pelas quais aquela pessoa está defendendo determinada ideia, mas nunca criar um ambiente hostil de, à força, inibir um pensamento. Eu vejo que numa democracia inibir um pensamento não é o melhor caminho. E o projeto, por mais que seja um tema que está aí, a gente sabe que existem fake news, uma batendo na outra, e quem faz jornalismo com seriedade, o Alisson vai poder falar sobre isso melhor do que eu, mas quem faz jornalismo com seriedade, averiguando a informação, processando as informações e os fatos, muitas vezes precisa ainda mais estar inserido nesse ambiente, disputando com quem usa desse artifício de enganar, de mentir, de destruir reputações. E também nesse aspecto falo da perspectiva de quem acompanhou muito de perto o que fizeram com meu pai, com o senador Cássio Cunha Lima, que ao longo de muitos anos foi literalmente bombardeado por uma quadrilha, a palavra é essa, o ex-presidiário Ricardo Coutinho, que chefiou uma quadrilha, tinha como principal alvo o meu pai, o então senador Cássio, e usava essa estrutura que desviou recursos da saúde pública, e aí a gente tem o áudio, é a conversa do ex-presidiário Ricardo, que negocia com o operador do esquema, Daniel, perguntando quanto está em aberto. Em determinada conversa é 800 mil, em outra conversa é 1 milhão. E pergunta se Livânia está sabendo, que foi presa, que participou do esquema, fez delação. Daniel responde, não, Livânia não está sabendo, então entregue para a Core. Esse entregue para a Core, que Ricardo diz, e a voz dele está nesse áudio, para essa organização que também se via para destruir imagens, e tudo isso precisa ser combatido, é claro. Então, eu faço esse histórico para trazer um outro conceito, Tatiana, que tem sido muito debatido quando se fala de fake news, que é olhar não o conteúdo. O conteúdo tem que ficar aberto. Liberdade de expressão. Eu tenho que olhar o comportamento. Qual é o comportamento? Essa estrutura é financiada para produzir fake news? Existem pessoas que são remuneradas para criar perfis falsos e propagar mentira e enganar as pessoas, porque a partir do momento que eu identifico o comportamento, independentemente do conteúdo, o conteúdo fica em segundo plano, mas se o comportamento traz uma estrutura criminosa, porque fazer isso pode ser nomeado como estrutura criminosa, posso até incorrer alguma falha técnica jurídica, depois o doutor Gustavo me corrige, mas se o comportamento for flagrado, aí sim você tem como punir, inclusive com muito das normas que já estão postas no nosso ordenamento jurídico. Então já existe um arcabouço legal que permite que a gente possa trazer a devida punição para quem incorre nesse tipo de comportamento. Então, para encaminhar já para a menção final dessa minha participação, existe, claro, um cenário posto de um debate que é contaminado em absoluto por fake news, por mentiras. A gente sabe que quem trabalha com mentira leva vantagem porque a mentira muitas vezes engaja mais. Às vezes, para você espalhar uma fake news, é num instante. Todo mundo compartilha e vai. Aí quando você quer desfazer, quem garante que você não desfaz? Na verdade, sim, esse caminho, ele na verdade só tem uma ida, né? Porque ele não volta desfazendo. Porque as pessoas não têm o mesmo ânimo de compartilhar, enfim, distribuir e por aí vai. Então existe sim um ambiente que precisa de uma resposta. Fake news é um problema? Claro que é. Nós reconhecemos que algo precisa ser feito? Sim, nós reconhecemos. Agora, não é porque a gente reconhece tudo isso e enxerga esse tema com o devido cuidado que a gente vai aprovar um projeto de lei que traz as incertezas que eu mencionei, para citar apenas o ambiente que ficaria posto, né? Do cidadão, da cidadã não saber
não ter a confiança de que é possível manifestar determinada opinião sem responder a um processo. Isso faz muito mal. Por fim, a gente vive, e isso toma conta do nosso dia a dia, da nossa rotina, mudou o mundo. O que eu vou falar agora é que é a pandemia. A gente atravessa uma pandemia. O funcionamento legislativo, assim como várias atividades, praticamente tudo, teve que se readequar. A gente está tendo um funcionamento remoto, as votações acontecem através de um aplicativo no celular, as discussões acontecem através do Zoom, de uma plataforma semelhante a essa, mas a gente está tendo uma série de limitações para poder discutir os temas. E quando a gente tem esse tipo de limitação, fica muito delicado você aprovar projetos de uma complexidade que exige um debate mais aprofundado. Eu preciso 31 artigos, né? Exatamente. 31 artigos, vários incisos, muita coisa mesmo. Então para encerrar definitivamente, não extrapolar muito tempo, mas a gente precisa ter um condicionante político, que é a sociedade estar convencida que esse projeto não vai impor censura ou não vai criar um ambiente que limite a participação ativa da cidadania. Porque, de fato, eu estou exercendo um segundo mandato. Você chega num primeiro mandato achando que as coisas mudam mais facilmente. E para citar a mesma bandeira da redução do custo da máquina pública, uma Câmara dos Deputados que custa até hoje mais de 6 bilhões de reais, e a gente não consegue mudar isso. Eu falei dos super salários que estão nos 3 poderes e a gente não consegue mudar isso. Só há um grande instrumento, uma grande ferramenta de transformação real em uma democracia. É o cidadão ativo, cobrando, fiscalizando. Volta e meia, alguém me para dizer: eu estou lhe acompanhando, eu estou de olho, viu? Você anda na linha. Porque eu confio no seu trabalho, muitas vezes tenho a alegria de ouvir isso, mas estou lhe fiscalizando de perto. Eu agradeço. Digo muito obrigado. Eu preciso da sua fiscalização. É a sua fiscalização que me move. Então, essa é que deve ficar, né? Então, por tudo isso, eu vejo que é um cenário que eu voto não ao projeto do Senado por conta das razões que elenquei. A gente não tem a segurança necessária para aprovar esse texto. Ótimo. Pedro, muito obrigada pelo seu esclarecimento. Você trouxe um aspecto comportamental que normalmente ele não é tão analisado com a extensão, com a profundidade. Você falou bem, essa inibição da liberdade de expressão, essa autocensura, né, esse viés preservacionista das pessoas para não quererem se meter em confusão por expressar alguma coisa, pode fazer com que algumas fake news continuem circulando de alguma outra forma, mas a verdade fique cada vez mais encoberta. A gente tem que ver como resolver esse problema. E uma das soluções que você já antecipou e já apresentou é realmente fazer com que o cidadão, com que esse controle seja difuso mesmo, essa questão da consciência. E falou o ponto de que já existe, até mais cedo eu estava falando com a Denise, isso já existe punição para fake news. Já existe punição para notícias que causam prejuízo às outras pessoas, e quem vai explicar isso melhor para a gente agora, que já vem lidando com várias situações desse nível de discussões em redes sociais, de notícia, de xingamento, e agora recentemente até com os eventos virtuais, a pessoa faz um xingamento já no evento, já no finalzinho, foi o que isso? Né? Vamos lá, Gustavo, liga aí teu microfone e fala pra gente. 31 artigos, confusão no mundo, pandemia, o mundo é virtual, fake news não falta, a gente quer se preservar, mas a gente também quer continuar tendo voz, tendo vez. O que é que você diz disso? Infelizmente a gente só tem 10 minutos para falar de um assunto tão complexo, né? Acho que nós 5 aqui, nós 4, nós 5, né? Me incluindo no meio, a gente falaria por horas sobre esse assunto, mas eu quero iniciar cumprimentando os amigos, Pedro Cunha Lima, Alisson, Denise, Máximo, Tatiana, de uma forma bem formal para a gente poder agilizar o que a gente tem a dizer. Pedro falou com muita propriedade do assunto legislativo, referente a fake news, referente à posição dele, trouxe exemplos fortes e contundentes da nossa realidade paraibana. E, de fato, a gente não tem como, ninguém tem como defender um cenário de fake news. Isso gera uma insegurança jurídica tremenda em qualquer situação que a gente possa imaginar, cenário político, cenário particular, cenário privado.
O grande questionamento que a gente tem feito, eu já vou, sem muitos arrudeios, entrar no assunto, é a forma que essa PL está sendo conduzida, a velocidade que ela está sendo aprovada, as intenções que estão por trás dela e as lacunas que ela tem deixado. Dessa forma, né? Quando a gente quer aprovar uma coisa sem muita discussão, tanto que eu andei lendo que uma das propostas da Câmara, inclusive, seria frear essa velocidade para poder promover discussões mais direcionadas, com especialistas, para ver, de fato, a amplitude, para ver, de fato, como é que poderiam se resolver essas lacunas que a lei tem deixado. E não há dúvida que a gente precisa, apesar da gente ter situações em que já existe punição criminal, de fato, alguém que, através de fake news, praticar crimes contra a honra, crimes de opinião, então eles vão ser responsabilizados, mas a gente precisa de uma legislação que, não que censure, mas que dê uma responsabilidade maior, dê um acesso maior às informações, claro, nos seus limites. É essa a dificuldade dessa legislação, porque existe uma linha muito tênue entre liberdade de expressão e acesso à informação. Então a gente precisa discutir muito em que território nós vamos andar, para não ferir a privacidade das pessoas, para não ferir, de fato, o que Pedro falou, a liberdade de expressão é um ponto extremamente indiscutível. Só discordo um pouco dele no início, porque eu acho que a liberdade de expressão não pode ser ela não pode ser exercida sem limites, ela tem que ter um limite, sim, não um limite censurável, mas ela tem que obedecer o limite da Constituição e da legislação vigente. Eu não posso, por exemplo, estar criando um site por ser homofóbico, defender que todos os homossexuais vão ser exterminados. Eu não posso estar, porque a gente sabe que isso é crime, eu não posso estar defendendo um atentado à democracia, o AI-5, mesmo sendo liberdade de expressão, porque a gente sabe que isso aí tem uma legislação que prevê isso como tipo penal. Então, existe essa limitação que a gente não pode estar ultrapassando em nome de uma liberdade de expressão plena e sem nenhum limite. Tem limite, sim, e a gente precisa respeitar esses limites. A Constituição é uma delas e a legislação infraconstitucional também. Não é censura. A gente pode, e a gente deve expressar nossas ideias, nossos ideais de forma plena, contanto que a gente não ande pela seara criminosa, contanto que a gente não ande pela seara que infringe a Constituição. Esse é o primeiro fator que a gente tem que questionar, em que ponto a lei determina o que é liberdade de expressão e o que pode ser abrangido pela fake news, o que seria desinformação ou fake news. Isso aí é uma questão muito, muito delicada, porque envolve um subjetivo muito grande. Como o Pedro muito bem falou, em muitos momentos eu posso estar defendendo os meus ideais e aquilo é o que eu acredito. Para mim aquilo não é uma fake news. Para mim aquilo é a minha realidade, é o que eu acredito. E aí a gente teria que entrar numa seara de ver quais eram as intenções da pessoa que está ali defendendo aquele ideal, divulgando aquela notícia. Então, a lei já peca nesse sentido, porque ela tenta de forma muito objetiva definir alguns conceitos que são muito mais complexos do que ela tenta definir, ela tenta simplificar o complexo. E já vai também, ao nosso ver, isso aí é um entendimento que eu estou falando, que já existe um parecer da OAB, de uma relatora da OAB, a OAB Nacional está preparando um parecer geral sobre esse assunto, mas alguns pontos já foram divulgados, e esse ponto que eu estou falando aqui, da questão da delineação do que seria liberdade de expressão e o que seria notícia inverídica, o que seria desinformação. Outro ponto que a gente precisa ver também é que a lei ela divide entre sistemas públicos e privados de informação. Isso já é um equívoco tremendo, porque hoje em dia toda rede social é pública e privada. Toda rede social ela tem a parte que você publica suas ideias, tem a parte que você troca mensagens privadamente com seus amigos, com as pessoas que estão ali conversando. Então, já de plano, já nasce uma lacuna tremenda, falando, uma vez que tenta se diferenciar isso. E ainda,
em questões de direito privado, nesse serviço de mensageria privada, como ela traz conceitos, e eu estava questionando justamente a situação desses conceitos, ela traz um conceito extremamente abrangente, e que incluiria, inclusive, nossos e-mails, para os jovens que gostam de jogos, as mensagens trocadas dentro de jogos. Então, é uma situação de certa forma, de vigilância que o WhatsApp até recentemente definiu como tornozeleira eletrônica das pessoas virtuais, em que o WhatsApp agiria como tornozeleira eletrônica. Então, a gente estaria ali, estando todos acorrentados, estamos todos passivos de vigilância tremenda e plena. E o que é questionável, se nós podemos, se nossa vida, os direitos que estão sendo colocados em jogo, só pesados, eles de fato podem ser cerceados em detrimento de uma lei que tenta, de certa forma, da forma que está escrita, privilegiar um setor específico da sociedade. A gente, inúmeros são os questionamentos, assim, inúmeras são as lacunas, a gente precisa de fato repensar bastante. Outra questão interessante é o que ele define, o que seria mensagens em massa. Ele diz que são mensagens enviadas por mais de 5 usuários, no intervalo de 15 dias, que atingem 1.000 pessoas. Mas se você alterar uma palavra dessa mensagem, a mensagem continuar sendo a mesma, o conteúdo é o mesmo, mas a mensagem continuaria sendo a mesma, a gente não poderia estar, de fato, já criando legislação lacunária, uma legislação que permita que os próprios robôs que estão aí fazendo esses envios de mensagem alterem as mensagens, mantendo o conteúdo, para que elas não sejam registradas nos cadastros, porque o que a lei determina é que esse tipo de mensagem fique armazenada em servidores por 3 meses, para que a justiça possa eventualmente ter acesso. Então, se a gente modificar essas mensagens, a gente conseguiria burlar esse acesso, esse armazenamento, a gente estaria, de certa forma, se esquivando da lei, se utilizando de lacunas claras que a lei traz para isso. A lei determina, entre outros pontos, que os provedores de rede social e de mensageria privada, uma vez determinado contas inautênticas, elas podem pedir que as pessoas apresentem documentos para comprovar essas contas. A gente sabe que hoje você entra na internet, existem bancos de dados com documentos à vontade, de pessoas que você pode facilmente acessar. O que isso garante, de fato, que aquela pessoa, que aquela conta vai ser, aquele documento enviado é um documento real? A gente não tem nenhum parâmetro para isso. A gente está criando, como estou falando, legislação extremamente deficitária. Hoje, se você quiser, você bota no Google aí, número de CPF, você ganha uma lista de pessoas aí gigantescas. E estou falando em Google, se a gente for atrás de Deep Web, Dark Web, então a gente vai encontrar muito mais informação que a gente sabe de bancos de dados que estão vazados aí há muito tempo. O próprio Facebook já vazou informação e a gente não tem conhecimento em relação ao Brasil de informação vazada de redes sociais, porque a gente está começando a discutir isso agora. Então a gente não sabe até que ponto a nossa informação, os nossos dados pessoais estão seguros ou já foram inclusive vazados. E isso gera uma insegurança, a meu ver, tremenda, porque as medidas que estão sendo tomadas, elas são extremamente precárias, extremamente ineficientes. E existe uma correria muito grande para que se apressar essa lei, inclusive por causa da eleição que se aproxima. Então, alguns políticos mal intencionados, ainda bem que nós temos uma pessoa aqui que tem uma reputação que a gente sabe que nos orgulha muito, não estou incluindo Pedro, né, nesse. Travou aí, mano?
vendo seu mouse. Caiu, velho. Puta que pariu. Aqui? Caiu a rede aqui? Não sei o que foi que caiu. Dessa lei é a criação do Conselho de Transparência. Eu acho que uma das atribuições desse conselho seria determinar conceitos do que seria desinformação, e conselho que determina conceitos, para mim, não tem muito a ver com liberdade de expressão, não. Acho que tem um conflito muito grande enquanto pessoas vão decidir o que outras pessoas estão pensando. Eu acho que é muito difícil. Então, eu acho que a lei é necessária, mas a gente precisa dar uma freada nela, a gente precisa ponderar, pensar, discutir bastante, trazer especialistas, trazer olhares de pessoas como aqui estão, de muitos setores, de várias especialidades, para a gente poder criar algo de forma efetiva e que vá dar uma solução à nossa sociedade para essa tão famigerada fake news. É verdade, Gustavo. Ótima sua explicação. Você falou aí da mensageria privada, que está no inciso 11 do artigo 4º dessa lei, essa conceituação. E ainda podem vir emendas aí, e a gente termina aqui com uma lei que traz conceitos. Os conceitos, eles são mais atualizados mais rapidamente na nossa sociedade do que a lei. Tanto que a gente, quando estudava na universidade, era que lei não traz conceito, quem conceitua é doutrina, porque é mais rápido você ter uma atualização adequada à sociedade, ao que se está convivendo naquele momento pelo doutrinador, que ele está dentro da sociedade viva, ao mesmo tempo, mais do que um processo legislativo, que em tese é mais demorado e mais lento. E aí você, dessa sua fala, você falou do conceito de desinformação e da desinformação. E aí, Wallace? Quando a gente fala em desinformação, e nesse texto tem um artigo que ele fala o seguinte, que desinformação é algo que é um conteúdo, em parte ou no todo, inequivocadamente falso ou enganoso, vírgula, passível de verificação, vírgula, colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, agora, hein, com o potencial de causar danos individuais ou coletivos, ressalvado ânimo humorístico ou de paródia. E se a notícia for verdade verdadeira, os fatos forem verdadeiros, e alguém vai se sentir prejudicado, porque vai causar dano, vai sofrer um dano por causa disso, tu não vai poder contar mais. Eu fiquei confusa agora. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Denise. Boa tarde, doutor Gustavo, deputado Pedro Cunha Lima. Satisfação estar conversando com vocês aqui sobre esse tema, que é de bastante importância para a nossa sociedade. Como o doutor Gustavo disse, se a gente fosse debater mesmo toda a fake news, a gente passava a noite adentro aqui. Eu botava logo uma garrafa de vinho aqui para a gente continuar. Mas pegando alguns temas sobre prós e contras da tramitação. O principal contra, não só dessa matéria, mas qualquer outra matéria, é quando você, na Câmara ou no Senado, ou nas assembleias, câmaras municipais, você trata um texto por uma questão ideológica do que você acredita, não pelo que é em si. O deputado Pedro tem feito uma defesa muito grande sobre o que é debater mesmo o texto em si, não pelo que você acha que é verídico, ou pelo seu lado político, religioso, mas pela essência da matéria. Eu, como jornalista, fico alegre em ver qualquer veiculação, qualquer tramitação, qualquer matéria, ou qualquer comissão, contra o que é falso, contra o que é notícia falsa. O que mais que a gente está vendo aí nas redes é você pegar links de sites que às vezes não existem, de publicações que são montadas, e uma mentira muito contada acaba virando a verdade, né? Como falaram, até que você possa dizer que aquela informação foi verídica, vai demorar um tempo. Mas pegando alguns termos que foram discutidos no projeto, eu não acredito que há censura. A censura, eu acho que não existe.
porque eu, como jornalista, o deputado Pedro como deputado, o doutor Gustavo como advogado, Denise ou você, Tatiana, sempre vão estar aptos a emitir a opinião sobre o que acreditam. Se aquela opinião é verídica ou não, mas é o seu ponto de vista. Ao meu ver, é tal coisa errada, por mais que ela não seja. Mas o que a gente não pode fazer é com que pessoas que não existem, por exemplo, os robôs, essas pessoas fiquem livres para estar compartilhando notícia por aí. As pessoas que são criadas, como é que você pega uma notícia que foi criada por um jornalista e uma notícia que foi criada por um robô? Então, essa é uma ponderação que precisa ser feita na legislação. O deputado Pedro falou sobre a questão dos juízes, que até vi a publicação que ele fez nas redes sociais, de quantos os juízes estavam vendo e tal. Foi uma matéria que saiu na Folha de São Paulo, ou Estadão, se eu não me engano, deputado, se você puder corrigir, mas foi Folha ou Estadão. Como saiu em um veículo de comunicação, há um crédito de que a informação realmente existe, não é falso. Um repórter estava ali para fazer o levantamento, estudou, pegou os dados e viu, essa matéria é verdadeira. É diferente de que eu, como adversário político, eu sem ser jornalista, mas eu como cidadão, adversário político do deputado Pedro Cunha Lima, acabo criando um factoide com uma coisa que não existe e saio compartilhando por aí. Isso a gente não pode aceitar. É a honra de qualquer pessoa que está em vigor. Sobre aquelas questões humorísticas, aí é um problema ainda maior para se discutir, né? Até que ponto o humor pode atingir uma pessoa, né? Porque aí uma censura aí sim uma censura maior, porque é uma arte. Está falando de uma arte. Os quadros a gente tinha, eu tenho como exemplo o Zorra Total. Eles fazem algumas sátiras de políticos e tudo mais, mas é um humor, né? Não, por exemplo, há páginas que criam montagens difamando as pessoas, que aí eu acho que não tem como se aceitar isso. Você difamar, destruir a imagem de uma pessoa é bem diferente do que você fazer uma sátira a qualquer pessoa. Acho também que houve uma discussão errada da matéria, foi muito rápida a aprovação. Uma matéria como essa precisa, sim, de uma discussão ampla e verídica do que é o texto. São 31 artigos, é isso, Tatiana, se não me engano, você falou aí. Tem uma matéria que merece muito cuidado, porque todo mundo hoje em dia tem um celular na palma da mão, e esse celular é propício a publicar fotos, publicar textos, compartilhar imagens no WhatsApp, compartilhar o que você quiser. Então, isso é uma matéria que impacta muito na vida da gente. Não só nós que estamos nesse meio de opinião, mas a população em geral. Seja de João Pessoa a Vieirópolis, todo esse pessoal é impactado com a aprovação dessa matéria. Espero que na Câmara possa ter uma discussão mais ampla e que possa rever alguns pontos que estejam equivocados, mas, volto a dizer, não acho que é uma pele da censura. A gente não pode acreditar que é uma pele da censura. A liberdade de expressão, como eu falei, sou defensor, sim, da liberdade de expressão. Acredito que nós não vamos estar, quando nós opinarmos ou nós dissermos algum fato, nós não vamos estar cometendo crime. Espero que isso não seja um crime, nós opinarmos, porque é uma censura muito grande, a gente não pode aceitar disso. O doutor Gustavo falou sobre a questão dos documentos. Eu tenho um exemplo que semana passada eu recebi uma postagem nas redes sociais, uma nota dizendo que era uma decisão de um tribunal. Eu, como jornalista, não posso pegar simplesmente aquela nota que recebi nas redes sociais sem ter uma fonte nenhuma, apenas compartilhada, e publicar. Porque eu levo o nome da instituição, levo o nome de pessoas, levo o nome de investigações. Então, o que eu, como jornalista, preciso fazer? Apurar. Se é verdade, beleza. Aí sim nós vamos dar prosseguimento na informação. Mas se não é, não há como você compartilhar. Eu faço isso como meu filtro jornalístico. Mas uma pessoa que não faz, que sai compartilhando por aí, entendeu? Então, essa é uma... E de boa fé, né? Às vezes nem acha. Muitas vezes... Acha que está compartilhando. Muitas vezes é de boa fé mesmo. Esse é um ponto também, que inclusive eu queria ouvir o deputado Pedro, sobre como ver quem compartilhou também cometeu um crime, porque aqui ele fala sobre aquela das mensagens que foram encaminhadas em lista de transmissão, e grupos de WhatsApp, que saiu as mensagens que foram compartilhadas por muitas vezes. Quem compartilhou, que não criou, também cometeu um crime? Essa é uma dúvida que eu tenho, inclusive, porque se o deputado Pedro puder responder, ajudaria muito. Enfim,
o meu ponto de vista sobre o maior benefício da legislação é o que eu defendo todos os dias como jornalista. Fake news é crime. A gente não pode aceitar que coisas falsas fiquem presentes nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos sites. Infelizmente, a gente tem até aqui pessoas que criam portais que dão a entender que são portais verdadeiros. Então, leva as pessoas a acreditarem que aquilo é um portal de verdade, quando vê, não tem nenhum jornalista lá. Porque, infelizmente, nossa profissão de jornalista foi muito banalizada ultimamente. Denise é comunicóloga também, e entende que nós somos banalizados, qualquer pessoa é um jornalista. Você falou uma coisa, publicou uma foto, publicou a imagem, você tornou-se jornalista. E não é assim. Nós passamos na faculdade, estudamos para saber o que é notícia, o que não é, como produzir a notícia, como checar se aquela notícia é verdadeira. Então, isso é importante. O que é falso realmente tem que ser punido. O doutor Gustavo até falou que já existem legislações que punem realmente, e é preciso que punam essas notícias falsas, mas em relação à PL das fake news, eu espero que haja sim uma discussão mais ampla na Câmara dos Deputados, para que não deixem dúvidas, porque é muito ruim quando você tem uma lei que fica com dúvidas, principalmente quando é uma lei como essa, que tem uma abrangência nacional, e uma senhora que mora lá em Cajazeiras vai saber se está cometendo crime ou não. Espero que a legislação realmente pegue essas pessoas que cometem crime de criar perfis que não existem, de criar notícias também que não existem. Eu lembro sobre a questão aí da questão do AI-5, houve até um conflito muito grande com o Supremo Tribunal Federal, o inquérito das fake news, né? Até que ponto o Supremo pode legislar em causa própria, tal, julgar a causa própria? Mas eu acho que deixa de ser fake news a partir do momento quando a gente pega uma mensagem, publicações que são ameaças de morte. O que acho que foi a Sara. Eu sei onde você mora, ministro. Então isso é uma ameaça. Então isso é um crime que vai além de fake news. Não é só fake news, é uma ameaça como como a gente pode sofrer, entendeu? Então, esses são os pontos que eu acredito da legislação. Espero que ela tenha prosseguimento e que realmente puna quem está infringindo e usando a comunicação de forma equivocada. Muito bem, Watson. Você pontuou bem aí. Eu entendo que a legislação ela realmente traz isso de início, que a gente entende que não é censura. O problema é que isso pode vir a ser, um carro você não compra para atropelar as pessoas, correto? Ninguém constrói piscinas para matar crianças afogadas. Normalmente, não. Como a ideia que está se vendendo desse projeto é para atender uma necessidade grande nossa, que não é de fazer censura, e o nosso cuidado é, será que isso pode vir a ser usado para fazer censura? Onde? E você conseguiu abordar bem, foi pouco discutido alguns pontos, porque precisariam, para que isso não venha a ser realmente mal utilizado, como levantou Pedro também, como levantou Gustavo, isso não venha a ser uma ferramenta que, embora tenha suas boas intenções e tenha bons objetivos, a falta de um ponto e vírgula, a falta de uma vírgula, a falta de uma boa separação ou uma conceituação pode atrapalhar e pode trazer um viés muito mais prejudicial. Estou vendo que a gente está com os desafios aqui de internet. Gustavo saiu, não sei se vocês estão vendo ele inteira. A Denise está travada para mim, não sei se Denise, eu estou vendo só a foto, assim, parada dela. Assim, não, Denise, para mim está ok. Não sei se você está me ouvindo, Denise. Está ok? Então já vai abrindo aí teu microfone, Denise. Porque Denise está travada para mim também. Que mexe com rede... agora ela mexeu, Denise, eu vi aí que tem vários artigos, olha, é tanta coisa. Se eu fosse hoje abrir um provedor de rede social no Brasil, com essa lei eu não abria mais nunca, porque o que tem de obrigação de relatório, de transparência, e as penalidades que estão no artigo 28, Denise, e agora? E para fazer publicidade, Denise, como é que vai ser? Conta para nós. Se essa lei for aprovada, o que é que você pensa aí, Denise? Então, uma satisfação estar aqui com vocês discutindo esse tema, né? Um abraço a todos. A sensação que eu tive quando eu li o texto da lei foi meio assustadora, né? Eu, assim, me preocupei primeiro esse ponto, né? De, assim, ela não é uma censura, mas ela traz limitações que beiram
e podem muito bem criar mecanismos fáceis para isso, né? E conforme eu ia lendo o texto da lei, eu fui raciocinando algumas coisas que eu, na minha opinião, deixaram de ser contempladas ou não foram discutidas a contento, né? E, por exemplo, nós temos aqui dados estatísticos que mostram que foram 4 milhões de casos de fake news no Brasil, só em 2019. Será que todos esses casos foram de má fé? Será que as pessoas, 4 milhões de fake news foram elaboradas, pensadas e foram lançadas na rede com a intenção de prejudicar alguém? Então, a gente sabe que com a abertura das redes sociais, um aumento do número de vendas de equipamentos de celular, a terceira idade chegando nas redes sociais, tudo isso são fatores que potencializaram isso, né? A gente costuma brincar que as tias e avós são as maiores propagadoras de fake news agora, né? Porque, assim, com todo carinho, mas a terceira idade está deslumbrada com a tecnologia. Uma tecnologia que para nós já é comum, para eles é novidade. Então, assim, tem muita gente que está apavorada com o fim do mundo, está apavorada que não pode sair na rua por causa da Covid, está apavorada porque vão matar fulano ou ciclano. E acabam, na boa fé, na preocupação, passando isso adiante. Então, nós temos também dados que nos mostram que 62% dos brasileiros não sabem identificar uma fake news, né? Então, eu não vejo essa preocupação estampada nesse texto, sabe? Eu acho, assim, o ponto muito positivo da lei é que, graças a Deus, estamos discutindo e já num processo de legislação. Acho importantíssima essa questão de regular os perfis falsos. Sentir falta desse braço nos sites e nos domínios, né? A lei não trata disso, existem muitos sites falsos que são criados aleatoriamente, disseminam aquela notícia e depois são abandonados. Sentir falta na lei isso, né? E assim, tem um estudo da Forbes que diz, elenca os 12 países que mais praticam fake news, nós estamos no 3º lugar, né? Então, apesar de a lei trazer um artigo aqui que fala da educação, mas está tão raso, eu acho que, olhando do ponto de vista de redes sociais, de usuários, né, de mais de 75 milhões de usuários, que promovem aí mais de 600 milhões de publicações por dia, onde é que está a educação desse pessoal, desse usuário, não é? Como eu falei no começo da minha fala, será que 4 milhões de fake news foram propositais? Então, a sensação que eu tive ao ler o texto foi de que os justos vão pagar pelos pecadores. Porque, veja, todos esses canais de redes sociais, eles nos são oferecidos de forma gratuita porque eles se monetizam da publicidade. Se o Brasil vai legislar nesse aperto que diz o texto em cima da publicidade, será que vai ficar viável ou interessante financeiramente para eles continuarem tendo negócios no Brasil? Né? E assim, o doutor Gustavo colocou muito bem, exigir documento, nossa, qualquer um apresenta qualquer documento, né? Então, será que quem está praticando mal não vai continuar praticando mal? Eu não vejo esse texto reprimindo isso. Eu fiquei preocupada com algumas coisas, até vi aqui na seção de disposições gerais, né? E ele diz assim, são vedados aplicações na internet de contas inautênticas. Ok, quem vai autenticar essas contas? Quem vai verificar? Será que já não vai criar um perfil de propina aí para alguém autorizar que essa conta passe, né? Então, há um problema cultural no Brasil instalado nessa discussão. Por exemplo, aqui, conteúdos patrocinados não rotulados não vão ser possíveis. Quem vai rotular? Imagina, gente, nós tivemos, graças a Deus, os investimentos publicitários cresceu só de internet mais de 20%, considerando o ano anterior, isso dados de 2019 em relação a 2018, né? Nesse ambiente de pandemia, quem salvou os negócios no Brasil foi o digital. Como fazer negócio no digital se nós temos uma lei que está nos trazendo para um uso meramente social? Né? Então, assim, minha preocupação de usuária e de agência, né? Nós temos aí 6 anos já como agência digital,
damos cursos na área, né? E um dos nossos grandes discursos é fazer as pessoas entenderem que há uma diferença entre o uso particular e o uso comercial. E enquanto uso comercial, as redes sociais têm sido fantásticas. Nesse ambiente de pandemia, foi o que nos salvou. Tem pequenos negócios que não fecharam porque conseguiram encontrar o caminho do digital, né? Nós temos aí a grata satisfação de estar nesse viés, ajudando os pequenos negócios a se reencontrar. Então, me preocupa nesse sentido, né? Se a lei apertar os grandes players com relação a essas questões publicitárias, algumas necessárias, algumas exageradas no meu ponto de vista, né? Será que esses players vão continuar atuando no Brasil? E se realmente passar essa PEC, ela começa dizendo que não se aplica, até falei com o Tatiana sobre isso, não se aplica a provedores que tiverem menos de 2 milhões de usuários registrados. É muito simples criar um provedor e manter vários com menos de 2 milhões e escapar da lei. Né? Então, do meu ponto de vista de agência, de especialista na área, eu vejo muitas brechas aí, e se eu tivesse poder de voto, meu voto seria não. Que bom que estou bem representada por Pedro, né? Eu acredito que a questão é essa, está muito rápido, falta conversar mais, falta ouvirem as opiniões diferentes. Eu não sei se a ABAP ou a ABRAD, né, os representantes do segmento aí de publicidade estão envolvidos na discussão, mas algumas coisas me preocupam, né? Outra coisa que me preocupa bastante, a lei fala que vai ser vedado o uso de disseminadores artificiais, né? É preciso entender quais e para que servem, né? Por exemplo, dentro de uma agência, a gente chega a cuidar do conteúdo de 40 clientes ao mesmo tempo. Como que a gente faz isso de forma manual, publicando um a um? Vai encarecer demais esse serviço. Mais uma vez, os pequenos vão ser excluídos da possibilidade de ter um profissional cuidando da sua comunicação. Vai ficar um serviço muito caro se for manual. Então, eliminar como a lei chama, né, disseminadores artificiais, que são as automações, de uma forma tão ampla, é preocupante, porque eu tenho robôs que me ajudam na publicação, eu tenho robôs que me ajudam no engajamento, eu tenho robôs que me ajudam no alcance. Eliminar, como o próprio Facebook eliminou, a possibilidade dessa automação de ir buscar a quantidade de seguidores, ok, necessária e a gente aprova, né? A quantidade de seguidores deve ser conquistada e não comprada ou estimulada de forma automática. Mas se eu não tiver um apoio da tecnologia para publicação, como é que eu faço isso? Né? Então, são várias questões aqui que quando eu botei o olho na lei, ai caramba, e agora? A gente faz como, né? Então, assim, mais uma vez eu me volto para a questão cultural, né? Será que a gente mexer na cultura brasileira, se a gente ensinar o que é um fake news, se a gente ensinar onde buscar informação antes de compartilhar, será que se a gente trouxer isso para os bancos escolares, criar uma cultura mesmo de matéria obrigatória, não sei, eu acredito que, como tudo no Brasil... Para mim, Denise travou aqui, para vocês travou, né? A lei me preocupou, né? A gente tem... Cortou? Tinha cortado. Mas você já está entrando no assunto da outra rodada, que já são as soluções. Você vai dar spoiler ou já quer emendar se é a primeira? Perdão, essa galera segura aí, acelerada. Segura aí um pouquinho, enquanto você pensa, que eu já estava pensando também, isso aí já tem os problemas desse, a gente fica nessa aceleração aqui, problema-solução. Quem fez MASP, temos 3 mastermind aqui que fizeram MASP na sessão 8, sabe como é, análise de problema e solução. Né? Então, Denise, assim, muito bem. Só para arrematar, assim, eu estou muito feliz de já estar em discussão, mas me preocupa o avanço sem essas considerações, né? Essa aí. Muito bem.
Ótimo, eu também, quando vi, falei, não, como eu falei, né, ter rede social aqui, não, vamos botar em outro lugar. Aí você já deu uma solução, aí tem várias filhotinhas, anõezinhas de menos de 2 milhões de seguidores, então, para cada barreira se encontra uma maneira de ultrapassar quem cai de uma fé. A gente realmente vai agora precisar partir para as soluções. Eu vou seguir a mesma ordem. Pedro tem aí várias coisas para falar, que ele foi o primeiro, e muita gente se manifestou quanto ao que ele falou, e ele agora tem mais 5 minutos para falar sobre soluções, agora fazer o foco nas soluções, responder o que precisar responder e já se despedir também. Está com você. Vou tentar correr, missão impossível, mas para interagir um pouco com o Alisson e misturar com soluções, o Alisson fez uma pergunta muito pertinente, que diz e aquela pessoa que, sem saber, repassa um conteúdo que recebeu, né? Alguém que não elaborou, que na verdade é vítima também de uma fake news. Então, é preciso haver uma distinção muito clara desse perfil, de alguém que foi enganado também e que repassou por não saber, sim, que aquilo era uma fake news e por quem, de maneira deliberada, elaborou e etc. e tal, e tem que ser punido. Do ponto de vista de soluções, a gente precisa ter um ordenamento jurídico muito claro em seus critérios para poder trazer a punição quando você encontrar alguém que está ali sendo financiado para fazer isso, de maneira proposital, criando fake news. Quando você flagrar aquele que está desviando de maneira evidente, aí você vai lá e pune. E é o que acontece, e o ordenamento jurídico atual, na verdade, já traz normas, artigos punitivos que permitem essa ação. O que é preciso é ter celeridade no judiciário e ter uma clareza. Porque um outro aspecto que também traz um aspecto conflitante é a insegurança jurídica que determinado texto pode gerar. Quer dizer que se cair no juiz A, tem punição. Se cair no juiz B, vai ser absolvido. E de repente o juiz C desfaz o que o juiz A fez. Porque você tem várias instâncias no nosso ordenamento jurídico. Então essa insegurança jurídica também tem que ser um olhar assim, muito atento, e aí entrando um pouco no que o doutor Gustavo colocou, em relação à liberdade de expressão e o que cada um pode fazer, assim, liberdade de expressão plena, cada um defende o que pensa. Agora, se alguém cometer um crime dentro do uso da sua liberdade de expressão, aí você vai lá e pune essa pessoa. O que não pode é haver um cerceamento prévio, para estruturar o que pode e o que não pode em termos de conteúdo. Mas, para usar o mesmo exemplo, recentemente foi o Dia do Orgulho Internacional LGBT, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Se você cria uma postagem homofóbica, que é crime, não é porque você tem liberdade de expressão que você vai ficar impune, de forma alguma. É preciso ter punição. No ambiente político, e aqui eu vou encerrar com o que eu considero a solução principal, já que são só 5 minutos. No ambiente político, ao contrário do que aquilo que toca apenas o indivíduo entre si, no ambiente político, na seara pública, eu gosto de ver uma liberdade mais elástica em relação ao que pode e o que não pode. Porque a gente tem um espaço que abrange visões de mundos completamente diferentes. Então eu não gosto de punir posições políticas. Eu vejo que é preciso deixar aberto para que as pessoas discutam, argumentam e possam vencer. E só um caminho traz a solução de fato: é educação. A educação é a medida de todas as coisas. Por isso que é a minha bandeira principal. A partir do momento que a gente tem um ambiente do próprio cidadão que fiscaliza o que chega, um ambiente mais maduro do ponto de vista democrático, mais consciente, que cada um cumpre um papel importante nesse quesito, nesse problema das fake news, quando a gente distribui as responsabilidades para cada um que participa do debate e não concentra na mão pesada do Estado, do poder público, aí sim a gente tem a solução definitiva. Isso não quer dizer que a gente não possa elaborar um projeto de lei ou inovações legislativas que venham a colaborar com esse ambiente. Mas a solução única para mim é a educação. Muito bem, Pedro. E é por aí mesmo, porque quando a gente fala em educação, parece que a gente está falando em criança na escola, mas é uma educação geral mesmo, para ter esse controle difuso, é uma educação comunitária, né? E se a gente analisa como é o comportamento hoje nos grupos de WhatsApp, como era há 3 anos,
3 anos era chuva de fake news e ninguém reclamava. Aí começou a ter confusão. Você fica divulgando fake news, papai, começou aquela recriminação. O carimbinho é fake, isso aí é fake. Papai. Todo mundo começou a ter mais cuidado para não receber essa reprimenda pública, né? Então isso já começa a funcionar. E a gente não está falando de educação de criança na escola. Porque aí a gente também tem que ver as diretrizes de base, como é que são os vieses ideológicos também, para que não contaminem essa educação infantil. É uma educação fraternal, uma educação cidadã, de mim para você, de você para mim, o tempo inteiro a gente buscando evoluir, buscando crescer. E agora, na sequência, Gustavo Boto. Tony. Eu fico muito feliz em participar dessa discussão aqui hoje. Acho que a gente tem que promover mais discussão assim. Inclusive, eu acho que essa é a solução, é não aprovar essa lei do jeito que está, e discutir essa lei. De fato, a meu medo de ver, a gente precisa de uma lei. A gente tem exemplos na Europa de leis que tratam de fake news, que funcionam. Eu posso citar o exemplo da Alemanha, que é uma lei que funciona muito bem. A gente tem que ver o que dá certo lá. A gente não pode também importar uma lei para cá, a gente sabe que as realidades são diferentes. Mas a gente tem que discutir, ver o que pode ser aplicado, ver em que eles acertaram, em que eles erraram, e para a gente poder ter uma lei de fato efetiva. A meu ver, o caminho, com certeza, é a discussão, a colaboração de setores, e não só a discussão jurídica ou política, mas a discussão dos diversos setores da sociedade, como o Denise falou, olhando a situação das empresas que mexem com mídia digital, olhando a situação das empresas de comunicação, como o Alisson também, e todas as pessoas que serão atingidas. Hoje em dia, todas as empresas físicas mexem com mídia digital. A mídia digital hoje em dia é o maior meio de publicidade e é um meio super democrático, em que a gente sabe que se cria superstars e celebridades aí da noite por dia com mero Instagram, com mero perfil do Instagram. Então a gente tem que ouvir todas essas pessoas e saber, a gente ver em que a lei pode atingir, em que o cerceamento ou devido a abertura pode atingir, pode prejudicar. De fato, o único caminho é a educação. Isso eu sempre tenho dito, até já puxando para o meu lado, para questões de combate à criminalidade também. O único caminho que a gente tem não é a gente estar criando leis mais fortes, leis mais punitivas, mas sim a gente pensando em impedir que o criminoso nasça, dando ele situação de educação, de condição de vida. Então, eu acredito que é isso. A gente tem que frear e debater. A gente tem que frear e discutir e de fato amoldar a lei para a nossa realidade. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui hoje e foi um prazer estar ao lado de pessoas faróis nas áreas em que atuam, e me sinto lisonjeado de estar aqui no meio de vocês hoje. Muito obrigado. Nada, obrigado a você, Gustavo. É isso mesmo, a gente não escapa da educação para tudo, gente. O Alisson tem que ter educação também no jornalismo, Alisson. Conta para a gente aí. Totalmente. Educação é o fator mínimo para que você possa sobreviver em uma sociedade nas condições mínimas adequadas, né? Sem educação ninguém consegue desenvolver nada. Mas as soluções principal é essa, educação. E até quando você para ver uma forma de punir uma pessoa que está mentindo, então a pessoa já tem que ser punida porque está mentindo mesmo, né? Então a educação é tudo na vida de qualquer cidadão. Acho que as soluções que nós precisamos ter é uma discussão mais ampla da legislação, do projeto de lei. É necessário discutir, é necessário ampliar. Dito que a discussão não deve ficar apenas nos deputados, não apenas nos parlamentares. É uma discussão que tem que envolver os veículos de comunicação, como o Dr. Gustavo falou, as pessoas que também são atingidas, o que é que eles têm a acrescentar. Eu, como jornalista, não posso chegar e receitar um medicamento porque eu não sei, não entendo de medicamento, né? Então a gente só consegue legislar na área que você está. Então é importante que a Câmara possa escutar, sim, essas pessoas, possa entender quais são os anseios delas, o que é que elas desejam, o que é que vocês esperam dessa legislação. É punir quem está
proliferando notícia falsa, qual é a forma de punir, quais são as brechas que a lei tem. E o deputado Pedro falou uma coisa bastante interessante. Se é uma legislação sobre fake news que vai impactar diretamente, acho que quase toda a população, não tem como ter brechas. Não tem como existir essas brechas. Então, a solução principal é fazer com que nós tenhamos uma legislação sem nenhuma brecha e que ela seja amplamente discutida. Agradecer a todos, Denise, deputado Pedro Cunha Lima, doutor Gustavo Bota, Tatiana e a todos que nos acompanharam aqui nesta tarde. Pena que curta. Pois é. Obrigada, Maurício. É isso mesmo. Denise, você já pode... Pronto, abrindo aqui o microfone para... continuar aquilo que você já está falando. Vai lá. Já dei um spoiler, né? Mas é interessante quando você coloca que a gente não está falando de uma educação de escola, né? Está também, eu acredito que é necessário também a gente preparar, hoje nós somos seres virtuais, é preciso a gente inovar também na educação formal, né? Mas eu fico imaginando, por exemplo, quando a gente vai tirar carteira de motorista, por exemplo, a gente está se preparando para conduzir um veículo, então a gente recebe as informações básicas, tanto tecnicamente, de como que o carro funciona, quanto socialmente, digamos assim, de como se comportar no trânsito, né? Então, penso que deveria existir alguma legislação nesse sentido. Vai abrir uma conta de redes sociais, você tem que cumprir um estudo mínimo para entender o que é, como se comportar, enfim, são ramificações aí de como fazer as pessoas informarem, né? Mas trazer realmente essa discussão como padrão a nível de educação, não só educação nos grupos e tal. Como você falou, há uma turma, um nível mais amadurecido no uso das redes sociais, do WhatsApp, que já tem isso como padrão, ou seja, já passou pelo efeito de, ai meu Deus, passei sem querer, todo mundo caindo em cima, né? Então hoje já tem mais um cuidado. Mas quem está chegando, quem que está chegando? Os adolescentes e a terceira idade. Ou seja, encantados com a tecnologia, os adolescentes nem tanto, que já nascem com isso, né? Mas é preciso entender que a gente está falando de relacionamento social tal qual o presencial, porque as redes sociais, elas trazem a possibilidade de você se relacionar com as pessoas. Então, as mesmas regras sociais se aplicam, né? Então, é preciso ter aí essa discussão em foco, trazer isso, e uma das coisas que eu mais senti falta nesse texto da lei foi isso, como que essa educação vai se dar efetivamente, né? Então, a minha sugestão é aí que a gente se debruce com todos os setores, porque só sabe que tipo de automação uma agência digital usa a agência digital. Só sabe que tipo de automação um jornalista usa o jornalista. Então, colocar tudo no mesmo barco. Não, é vedado o uso de tecnologia de robô. Quer dizer, aonde isso está implicando? Então, é preciso ouvir os setores, aí a gente conversar mais com cada um que vai ser impactado para a gente chegar mais assertivo nesse texto, né? É isso, um prazer muito grande, muito obrigado pelo convite, estou honrada de estar aqui com vocês, né? Rever Pedro, né? Rever Márcia. 2012. 2012, né, Pedro? A turma da gente foi de 2012. Doutor Gustavo tem acompanhado as lives aí, então estar com o Alisson também foi um prazer grande. Muito obrigado pelo convite, Tatiana. Por nada, obrigada a você. Você está por aí, Máximo? Só para passar rapidinho agora para agradecer o pessoal. Conteúdo riquíssimo, tema com bastante discussão, que a gente podia passar aqui muito tempo, como todos falaram. Mas para a gente postar no nosso canal, deixar lá 1h30 é o ideal para todo mundo tentar ver depois. Quem não conseguiu ver agora vai estar disponível.